programa Conexão está no ar e vamos ter um bate-papo com o professor do curso de extensão da UniABC, o Dr. Leonardo Pimenta. A gente vai falar sobre os exercícios aeróbios, anaeróbios e os benefícios ao coração. Como vai, professor? Seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer estar aqui, podendo esclarecer as perguntas pertinentes, à nossa área de educação física e também à nutrição. Professor, vamos começar falando sobre quais os benefícios da prática do exercício físico e qual a diferença entre atividade e exercício físico. Então, o exercício físico hoje atua em 3 esferas, principalmente hoje na área de saúde, com os riscos que nós temos ao coração. Também atua na esfera dentro da ortopedia, que a gente fala hoje, você ter osteopenia, osteoporose no fortalecimento muscular, articulação, via postura, e principalmente no estresse, com doenças psicossomáticas, que hoje abrange bastante relação, pelo menos até voltados ao coração. E quanto à segunda pergunta, a atividade física a gente preconiza como? É tudo que você faz durante o seu dia no cotidiano. Tá? Caminhar, andar, se deslocar para tal lugar. O exercício físico não, ele tem um programa rígido a seguir, uma metodologia, ele tem uma intensidade, um volume a você percorrer. Frequência. Totalmente, então a gente vê frequência cardíaca, pressão arterial, distância percorrida, você tem todas as variáveis quantificáveis, enquanto a atividade física não, a gente não consegue quantificar. Desde que saiu de casa andando, a gente está fazendo atividade física. Agora, quando a gente entra num local, numa academia, preconiza fazer 30, 40 minutos de esteira, numa certa velocidade, com uma certa frequência cardíaca, aquilo sim, a gente pode dizer que realmente é um exercício físico quantitativo, que traz mais benefícios, lógico. E os exercícios, os aeróbios e os anaeróbios, qual a diferença? Então, os anaeróbios é o que a gente chama dentro mas o jargão mais fácil é a musculação, Nós da ciência chamamos de exercício resistido, que é o que o pessoal acaba fazendo para aumentar a massa muscular, tudo. E os aeróbios é o que a gente faz como caminhar, correr, pedalar, que é normal, com utilização de oxigênio. Aquele que você acaba fazendo com mais vias musculares durante o maior tempo. Quais os benefícios proporcionados por esses exercícios? Então, via coração isso, ou... Em geral. Para o coração, hoje a gente sabe que os exercícios aeróbicos têm uma tendência muito melhor. Todos os estudos corroboram, mostrando que para o coração, para a parte arterial, os exercícios aeróbicos têm melhores resultados em relação aos exercícios anaeróbicos. Porém, os exercícios anaeróbicos, ele tem uma forma ótima de aumentar o metabolismo basal, que é aumentar a massa muscular, o que vai acabar ajudando, como coadjuvante, em agravamentos como diabetes, obesidade, hipertensão. Mas ainda os aeróbios suplantam em relação a benefícios ao coração e à parte de artéria, Então, ainda falando sobre o coração, além de fortalecer os músculos e melhorar a resistência, como a prática da atividade física pode proteger o coração contra as doenças? Então, a prática do exercício físico, ela tem que ser aliada normalmente, quando a gente fala em proteção ao coração, a uma reeducação alimentar, que a gente chama de dieta alimentar. O exercício físico, ele possibilita fazer o quê? Você abaixar o sistema nervoso simpático, que é a frequência cardíaca que todo mundo conhece. O sujeito acaba ficando muito mais calmo fazendo atividade física. Além de que ele diminui o que a gente chama de colesterol ruim, que é o LDL, e os triglicérides. Esse danadinho é difícil de diminuir. É difícil, então. Ele acaba diminuindo e principalmente aumentando o HDL. Na verdade, ele diminui o que a gente chama de meia-vida do LDL. Mas o que faz isso? Com que o sangue consiga perfundir melhor pela artéria. Fazendo uma analogia, você tem uma mangueira onde passa óleo e você tem uma mangueira onde passa água. A água realmente vai fluir muito mais fácil do que o óleo. E isso pode gerar o quê? Este óleo seria gerar uma pressão arterial maior, que seria a hipertensão arterial. Então, assim, o exercício ela mexe tanto com o sistema central, que é o coração, como também ele tira, teoricamente, diminui, as gorduras que estão na artéria, fazendo que o sangue perfunda muito melhor para a musculatura e tenha um retorno venoso também muito mais otimizado. E o exercício é essencial junto com a alimentação, Porque não tem a ver com a massa de gordura, A pessoa pode ser gorda e não ter o colesterol alto, uma pessoa magra. Exatamente, porque assim, a formatação de obesidade é você ter uma quantidade de gordura, razoável, que normalmente nós mensuramos por IMC, Índice de Massa Corpórea. Normalmente a pessoa obesa, ela tem 11 vezes mais chance de ser uma diabética. Tem 4 vezes a mais de ser uma cardiopata, Então, assim, os cofatores que a gente fala do problema do coração, quando a pessoa é obesa,
ela carrega junto, não tem como você dissociar. Então, quando a gente pega uma pessoa que tem obesidade, provavelmente ela já tem 4 vezes chance de ter hipertensa, 4 vezes chance de ter um problema no órgão-alvo que é o coração, e 11 vezes de ser uma diabética. Tá? A diabética é o tipo 2, aquela adquirida. Então é difícil você dizer que a obesidade pode ser teoricamente isolada. Não, você vem com os cofatores juntos, agregados. Então, algumas pesquisas mostram que os exercícios reduzem o risco de doenças coronárias. Sim. Né? Então, a gente pode afirmar que eles prolongam a expectativa de vida? Qual o papel dos exercícios? Isso é uma grande loucura dentro da ciência, né? Porque a gente não tem um consenso firmado que a gente consegue prorrogar a vida da pessoa. Na nossa concepção, a gente procura fazer o quê? Melhorar a qualidade de vida da pessoa. A doença arteriocoronariana é a que mais mata no mundo hoje. E no Brasil também continua sendo uma igualdade, tá, em relação ao mundo. O que o exercício aeróbio que nós estudamos hoje faz é aquilo que eu falei, ele diminui realmente o colesterol que poderia lesionar a camada da artéria, nós chamamos de endotélio, criando um machucadinho, fazendo que tenha uma obstrução, né, uma falta de oxigênio, e o coração possa entrar o quê? Em hipóxia, que seria praticamente o próximo passo, o infarto. Ele diminui esse processo e também diminui o quê? A frequência cardíaca, que é o sistema autonômico que nós falamos. Então, você juntando essas duas variáveis que a gente fala, variável central e variável hemodinâmica, o exercício se torna uma das ferramentas mais viáveis para você diminuir o risco da doença arteriocoronariana, que seria a aterosclerose, né, no caso. Professor, a gente vai para um rápido intervalo. Conexão volta daqui a pouco falando sobre sedentarismo, tabagismo. Não perca, não saia daí. Conexão está de volta falando sobre os exercícios aeróbios, anaeróbios e os benefícios ao coração com o professor Dr. Leonardo Pimenta. Professor, agora vamos falar sobre uma coisa que todo mundo faz, sedentário, todo mundo é sedentário, né? Que não faz, né? Que não faz, na realidade não faz. Então, o sedentarismo e o tabagismo, eles são fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Qual a frequência de exercícios aeróbios para a prevenção dessas doenças? O tabagismo, hoje a gente sabe que o sedentarismo é o primeiro fator de risco em relação a você ser um obeso. Uma pessoa que já é sedentária tem 3,5 vezes chance de ser uma pessoa obesa. A obesidade acarreta aqueles fatores que eu falei em relação às doenças do coração, né? O tabagismo também é um processo hoje que a gente sabe que os componentes, que são 4.700 componentes do cigarro, entendeu? Eles acabam causando uma lesão na artéria coronariana. Toda vez que a pessoa fuma, né, ingere nicotina, alcatrão, ela acaba fechando a artéria dela, né? A gente fala uma oclusão. Isso faz com que, quando a pessoa tem mais colesterol, o veículo LDL acaba machucando muito mais. Isso aplica também a quem está do lado de quem está fumando? Principalmente fumante passivo, que às vezes pode até respirar muito mais, né, a fumaça do cigarro do que a própria pessoa que traga e deixa só o cigarro aceso. E o tabagismo, a gente sabe que também a elevação do risco de acidente vascular cerebral AVC é muito maior nas pessoas que fumam do que no que não fumam. 2,5 vezes mais, que é bastante abrupto em relação a quem não fuma. O risco é direto, né? Então, qual a frequência dos exercícios? Então, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, né, ela preconizou, ela fez uma modificação agora recentemente, que o interesse em atividades aeróbicas continua sendo maior, né, fazendo normalmente 30 minutos, né, diários, e não precisa ser hoje consecutivamente. Já tem pesquisas, inclusive aqui pesquisas do Brasil, com o Vitor Matsuda, dizendo que você pode fazer fracionado 10 minutos a cada período, então manhã, tarde e noite, de atividades de caráter aeróbico, caminhada, corrida, natação, né, desde que não seja... Você pode caminhar de manhã e aí... O que seria muito mais fácil, né, ter uma biodisponibilidade para a pessoa acabar fazendo melhor em relação ao trabalho e tudo. Logicamente que a maioria dos estudos ainda percorre que o trabalho crônico, sendo feito 30, 40 minutos, entendeu? Diretamente, os resultados são melhores. São melhores. São melhores. Ainda os resultados são bem mais benéficos, né? E a OMS entrou hoje, né, com os cofatores, os coadjuvantes, que são exercícios assistidos à musculação, né, no caso, para ajudar nessa perda, teoricamente, de peso, diminuição da glicemia, né, ligado principalmente ao diabetes, né, porque você acaba aumentando a massa muscular e acaba fazendo com que o açúcar, né, vá diretamente para a musculatura em vez de ele ficar sérico.
o que poderia acarretar do pâncreas, produzir mais insulina, tornando a pessoa uma diabetes adquirida tipo 2. Então, falando de diabetes e hipertensão, quais os tipos de exercícios que são indicados para reduzir o risco de ter uma doença? Também houve mudança em relação à diabetes. Antes, os estudos caminhavam para o exercício aeróbico, continuam caminhando, mas hoje estão sendo voltados ao exercício resistido à musculação. Parece que a introdução do açúcar, via exercício resistido é muito maior para dentro da célula do que o exercício aeróbio. Só que o exercício aeróbio tem outras mudanças, outros cofatores que ajudam mais, fora a diabetes, do que propriamente a diabetes. Então, assim, continua sendo exercício aeróbio e hoje exercício resistido no diabetes. Para hipertensão, poucos estudos têm sobre exercício resistido. Aliás, exercício resistido ainda é incipiente na nossa área, dentro dos estudos. Então, continua se perfazendo exercícios aeróbios. No mesmo caráter que a OMS passa, seguindo esse preceito de estar fazendo realmente 30 a 40 minutos diários, exercícios leves, moderados, daria um benefício hipotensor, ou seja, diminuiria a pressão arterial da pessoa, o que é interessantíssimo, porque alguns estudos já mostram que você pode até perdurar 48 horas com a pressão arterial muito mais baixa após exercício físico, isso para o hipertenso. Que ótimo. Você mencionou do AVC, O AVC, o acidente vascular cerebral, ele mata cerca de 100 mil pessoas por ano no Brasil e olha só, a cada 12 segundos alguém sofre um AVC no mundo. Como podemos reduzir estes dados? Mudança de qualidade de vida primeiro, A gente sabe que se você somatizar obesidade, diabetes, hipertensão, colesterolemia, sedentarismo, tabagismo, você está virando uma bomba pronta a acontecer alguma coisa, a não ser que você tenha uma genética fabulosa, mas o quadro que você está criando realmente é o quadro que propicia você aumentar a sua pressão arterial, virar um hipertenso, e de hipertensão realmente você tem um quadro muito mais suscetível a ter uma AVC, um acidente vascular cerebral. Porque o aumento da pressão arterial corrobora e você também tem um acidente vascular cerebral, porque você aumenta os níveis pressóricos das artérias na região do cérebro. Então, assim, primeira coisa que a gente constitui é o quê? O tabagismo é um fator muito preponderante, e principalmente não chegar no estado clínico de hipertensão, porque todas as doenças, diabetes, obesidade, colesterolemia, ou até o sedentarismo, estresse também, pode levar à hipertensão. Da hipertensão, a falência do órgão-alvo, ou você criar um distúrbio, vaso, que seria artéria, pode ser uma artéria coronariana, uma artéria mesentérica, ou uma artéria cerebral como o AVC, então fica muito mais fácil de acontecer. Então, o objetivo é o quê? Qualidade de vida e evitar chegar num quadro de hipertensão. Outro dado aqui interessante também. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 13% da população adulta é obesa e 48% está acima do peso. A obesidade também pode levar à morte, então é sério. De acordo com o médico Alfred Halper, calcula-se que entre 50 e 100 mil brasileiros morrem por ano de obesidade. Como os exercícios podem ajudar a reduzir também esses dados aí que são terríveis, A obesidade é uma doença crônica, multifatorial, que você não pode cercar só pelos exercícios. Você tem que ter a reeducação nutricional em primeiro lugar, porque assim, você pegar uma pessoa que tem sobrepeso ou uma obesa e você infligir exercício a ela, é você aumentar 6 vezes o risco de ela ter um problema no coração. Então, às vezes, o obeso ele tem que começar de que forma? Se reeducando a alimentação, junto com o acompanhamento de endocrinologista e um perfil psicológico por trás. Porque assim, as mudanças de hábitos deles são radicais antes de ele começar a colocar um tipo de atividade física, exercício físico. Para ele, em certo grau de obesidade, quando a gente entra de obesidade terceira ou mórbida, que nós falamos, a pessoa já fica difícil de se deslocar. Qualquer coisa que ela acabe fazendo é um cansaço geral. Então, assim, mudanças de hábito. Primeira coisa, verificar os hábitos alimentares delas. Segunda coisa, parte medicamentosa. Entrar realmente, se for necessário, endocrinologista, remédios, que diminui a parte de glicemia, de colesterol. Provavelmente ver se esse obeso tem alguma propensão. Normalmente ele é a da hipertensão, e a hipertensão é uma doença que ela é sintomática, as pessoas acabam não sentindo. E 20% da população tem, quando a pessoa obesa, 80% a 90% da população pode ter, quando ela já cai nesse quadro. Modificar primeiramente esses fatores. Depois passa o exercício de caráter leve, sendo aeróbio e também hoje anaeróbio como coadjuvante, porque é importante você aumentar a massa magra, porque você aumenta o metabolismo basal. O metabolismo basal consome 70% em gordura.
E quando você consome gordura sem fazer atividade física nenhuma, é que todo mundo quer. É. Então, assim... Não tem milagre também. Não tem. As pessoas, o que nós estudamos é o seguinte, o aeróbio, você tem realmente a utilização do ácido graxo, que é a gordura, preponderantemente na hora. E o exercício resistido, ele tem depois, o que nós chamamos hoje de EPOC, que é excesso de oxigênio pós-atividade física. Ou seja, o seu coração começa a trabalhar após o exercício resistido à musculação com muito mais oxigênio do que o normal. Isso gasta energia. Quanto mais oxigênio nós colocarmos, mais energia nós gastamos. E é advinda da gordura. Então, os dois aliados hoje são você fazer uma atividade física aeróbica, como eu preconizei, e quem é obeso normalmente não se faz só 30 minutos. Se ele pode fazer uma atividade física, porque depois nós vamos ter que conversar sobre isso, ele deve fazer 40, 50 minutos de atividade, não intermitente, sempre direta, e ocasionalmente não. Hoje a OMS coloca 2 vezes por semana no mínimo fortalecimento muscular para que ele aguente também fazer, né? Se ele não tiver uma massa muscular condizente, ele não vai conseguir caminhar, porque se ele perder peso, ele pode até se lesionar, né? Se lesiona. Fazendo uma esteira. Se lesiona. Né? Então é o risco que acontece. Ele vai ter um problema ortopédico que vai impossibilitar de ter um problema, assim, um benefício ao coração. Para finalizar, que já está acabando o nosso programa, infelizmente, mas uma coisa que eu acho que não tem como prevenir, a morte súbita. Então, existe relação entre morte súbita e exercício físico? E a morte súbita é mais comum em quem é sedentário ou em quem pratica uma atividade física regularmente? Essa é uma ótima pergunta. Para se iniciar em atividade física, tá, antes de mais nada, seja uma pessoa obesa, uma pessoa sedentária ou até um atleta que vai iniciar uma nova fase, é necessário fazer alguns exames. Aí tem que participar, aí o nosso amigo médico, o colega, ele vai ter que entrar com os exames rotineiros, que são eletrocardiograma de esforço, eletrocardiograma, ecocardiograma, angiografia, que hoje a gente consegue rastrear como é que estão as arteriazinhas, se estão calcificadas ou não, para saber se realmente a pessoa pode ou não fazer atividade física, exercício físico. No caso, uma pessoa que vai iniciar, tá, o exercício físico, aquele sedentário que vai jogar o futebolzinho de final de semana, ele está correndo 10 vezes a mais o risco de ter um evento naquele momento, porque ele já tem um risco muito eminente, né, de acontecer lá do que ele estar em casa sentado até lendo seu jornalzinho com seu cigarrinho. Porque os níveis pressóricos dele, a frequência cardíaca dele vão estar muito maior sob estresse, né, e naquele caso, se ele não vasculhar o corpo dele, fizer os exames iniciais, ele pode vir a ter um evento. Então, assim, a morte súbita, ela acontece para as pessoas que são sedentárias e acabam colocando o coração em risco por ocasionar um estresse. É logicamente que uma pessoa que fica estressada em um certo momento também pode ter, entendeu, um infarto no miocárdio e ter uma morte súbita. Só que no exercício é inteiramente sabido que realmente vai aumentar a frequência cardíaca e a pressão arterial. Então pode vir a ter. Agora, a pessoa que faz atividade física crônica, ela tem todo um leito vascular, que a gente fala que o sangue perfunde muito melhor, ele não tem uma resistência vascular periférica, ou seja, o coração ele bombeia e não tem nada que freie ele. Então, a pressão arterial dele está normal, porque o sangue passa por toda a periferia e retorna pelo sistema venoso perfeitamente bem. A pessoa que faz atividade física, exercício físico crônico, ela tem todos os benefícios totalmente diferentes para quem vai iniciar a fazer exercício. Então, o que nós preconizamos hoje? Passa primeiro pelo médico, cardiologista. Vai ver se tem algum problema de caráter genético ou se tem alguma anomalia relacionada a colesterol, triglicérides, né? Se tem a glicemia elevada, vai realmente rastrear se tem propensão a diabetes, se já tem lesão no órgão-alvo, porque você pode ver se o coração está ou não, né, com a contratilidade dele normal. Então, assim, tem exames hoje para dar e vender, só não faz quem não quer, né? A pessoa normalmente ela coloca na cabeça, vamos iniciar a atividade física, exercício físico, e ela vai diretamente para o exercício físico mais forte para provar que está bem. E não é assim. Professor, infelizmente o nosso programa chegou ao fim. Quero agradecer muito a sua participação. Obrigado, eu que agradeço por estar fazendo esclarecimentos sobre a área de exercício físico e nutrição e espero, né, poder termos um encontro aí novo aí sobre outro tema. Vamos ter, com certeza. Obrigada. Obrigado. Conexão fica por aqui, mas você sabe, pode participar mandando sugestões ou críticas para tvuniabc@uniabc.br. A gente se encontra no próximo programa. Um beijo, até lá.